Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. E nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 22. Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10 até o versículo 22. Nós temos aqui o sonho de Jacó. E nós vamos começar. Hoje ainda nem foi trocado ali o nosso banner. Exatamente. Se você pegar no seu boletim, você vai ver um novo banner que hoje à noite já estará aqui, que é esse aqui, a Igreja dos Meus Sonhos. A Igreja dos Meus Sonhos. E hoje nós estamos vivendo, durante esse mês de junho, nós vamos trabalhar essa questão de como o projeto de Deus, e é Deus quem tem um projeto de igreja, quer dizer, Deus é quem projetou e planejou a salvação dos homens, a ação dos homens, e de certa forma conduziu no decorrer da história o nascimento do povo de Deus, que mais tarde vem a se transformar na igreja e que viverá eternamente com ele. A Bíblia diz que Deus mesmo está construindo para si um edifício, casa não feita por mãos. Ele não habita em casa feita por mãos humanas, nem habita naquilo que os homens imaginaram para ele. Todas as vezes que alguém tentou construir alguma maneira de conter Deus, ele extrapolou aquilo que o homem fez. Quando ele mesmo deu a ordem para Moisés construir o tabernáculo no deserto, e a nuvem que estava sobre o monte se dignou a pousar sobre a tenda da aliança, numa figura muito bonita, dizendo que Deus habitou entre nós, Deus armou a sua tenda no nosso meio, Deus acampou conosco, Deus viveu no meio do seu povo. No entanto, a presença de Deus era tão grandiosa que ela não cabia na tenda. Daquilo saía aquela coluna de fumaça, que durante o dia se transformava numa grande nuvem, capaz de fazer sombra para um povo de 600 mil pessoas que saíram do Egito. Vocês imaginam? Isso fazia com que houvesse frescor naquele sol escaldante do deserto. Mas durante a noite, quando a temperatura do deserto caía abaixo de zero, e cai abaixo de zero, porque no deserto as temperaturas são extremas, aquela nuvem se incendiava e se transformava numa coluna de fogo, e essa coluna de fogo não só providenciava luz para o povo, como providenciava calor. Quando é que alguém ia sonhar com isso? Mas Deus nos permite sonhar. Deus nos permite ter o nosso gosto, o nosso jeito de ser. E a gente vive uma época, meus irmãos, onde a gente tem o que eu chamaria de uma igreja à la carte. Sabe o que é uma igreja à la carte? Quando a gente vai num restaurante, antigamente, isso agora mudou, mas antigamente, alguns restaurantes, você chegava lá e comia o que tinha. O restaurante fazia, isso eu estou falando há 200 anos atrás, ele fazia um prato, e você ia lá, e o que tem hoje? Hoje tem isso, então era isso que se comia. Com o tempo, principalmente na França, começaram a sofisticar a questão do restaurante, então eles criaram um menu, uma carta, onde tinha ali vários ingredientes e vários pratos. Então você podia chegar nos restaurantes mais caros, mais chiques, e você podia pedir à la carte, na carta, no menu. Hoje voltou novamente a questão do self-service. Hoje você tem várias opções, e você vai lá, você serve o seu próprio prato e tal, isso é coisa muito moderna. Mas a ideia de comer à la carte é uma ideia que surgiu no decorrer do tempo para aqueles que podiam pagar mais, aqueles que não se sujeitavam a comer o que o cozinheiro preparou. E hoje nós estamos vivendo um fenômeno na igreja que eu chamo de igreja à la carte. Hoje existe um leque de opções tão grande de igrejas
que você mesmo pode montar a sua igreja sem sair da sua casa. Você pode escolher quem é o pregador que você quer ouvir. Hoje eu quero ouvir Silas Malafaia. Liga lá, tem algum canal passando Silas Malafaia. Hoje eu quero ouvir Edir Macedo. Tem um canal lá, ouvindo Edir Macedo. Hoje eu quero ouvir Reverendo Evaldo Berenger, mas não quero ir na igreja. Bom, em algum lugar na internet você vai encontrar lá uma mensagem minha de algum lugar. Isso é bom? É muito bom, porque abriu a possibilidade do evangelho ser pregado para todos os lados. Mas criou crentes e criou irmãos extremamente... desculpe, eu vou usar essa palavra, mas porque é a palavra que eu aprendi desde criança. Sabe aquela criança que não come o que a mãe prepara e sempre quer o que a mãe não preparou? Minha mãe chamava essas crianças de nojentas. Não é isso? Não é? Ih, fulano é nojento, não come o que quer. Tem umas histórias interessantes. Uma vez uma amiga da Bia foi almoçar na casa da Bia, a mãe da Bia preparou aquele monte de coisa, aquelas histórias que a gente conta em família e tal, preparou aquele monte de coisa e tal, virou para a menina assim, amiga, toda bacaninha, bonita e tal, a Bia toda contente que a amiguinha dela foi almoçar na casa dela, isso quando a Bia era criança, claro, né? Continuou contente quando uma amiga vai almoçar em casa. Mas a dona Cecília perguntou: o que você quer destas coisas que estão aqui? Ela falou: não quero nada. Mas você vai comer o quê? Eu como só arroz com azeite. Então ela pôs arroz e pôs o azeite. A Bia achou lindo. Achou lindo. E aí a Bia foi almoçar na casa de uma senhora que ela vivia ali. E sempre que chegava lá, nunca escolheu nada, nunca fez questão de nada. O que botava na mesa ela comia. Mas naquele dia ela estava com a amiguinha na cabeça, resolveu fazer isso. E dona Cecília disse que deu-lhe uma bronca sem tamanho. E falou: eu não criei filha para ser nojenta. Porque na hora do almoço eu não quero nada. Não quero nada, eu quero arroz com óleo, arroz com azeite. E não tinha azeite. Não tinha. E era a casa de um português, olha só que pecado mortal. Quase matou o homem de vergonha, porque não tinha azeite. Acabou, ele não lembrou, então tinha usado tudo no bacalhau, tinha não sei o que, tinha não sei o que. Como a Bia gostava muito de legumes, a dona, que foi nossa madrinha de casamento, né, seu Djalma, e a querida esposa dele, virou para ela e falou assim: Pia, mas você, cenoura, você gosta de cenoura? Gosto muito, mas não a ponto de comer. Levou. Não chegou a levar uns tapas, não levou uma boa, uma bronca. Nunca mais deu uma diligência. Meus irmãos, hoje em dia tem crente assim: essa igreja não é do jeito que eu quero, não é do meu jeito, eu quero uma igreja com louvor assim. Então, o pastor local, muitas vezes, hoje o pastor local não pastoreia sozinho a sua igreja. A gente fala uma vez por semana para a igreja, e tem um monte de pastores falando besteira no ouvido da igreja a semana inteira. E às vezes a igreja ouve muito mais os pastores mercenários do que o pastor do dia a dia. Então eu achei por bem nós tratarmos sobre não a igreja do sonho dos pastores, não a igreja do sonho dos membros, mas a igreja que Deus planejou para nós. E nós aprendemos a sonhar com Deus, os sonhos de Deus na nossa vida. O tema de hoje é sonhando a igreja que Jesus planejou. Hoje à noite, aprendendo a sonhar com Deus. Na semana que vem, no dia 12 de junho, pela manhã, uma igreja acolhedora e fraterna. E à noite, o desafio de sonhar a fraternidade. Nós estaremos falando sobre o mês todo, sobre o projeto de Deus para a igreja. E o que é que eu quero para mim?
Porque Deus tem o seu projeto, mas se eu não quero este projeto para mim, eu acabo não participando dos projetos de Deus. E aí eu quero começar com um exemplo de Jacó, porque Jacó, meus irmãos, estava numa das situações mais difíceis. Jacó era um homem ambicioso, um homem que planejou muitas coisas na sua vida, um homem que tentou conseguir a bênção de Deus de todas as maneiras que pôde, e quando ele era jovem, ele chegou a agir de maneira desonesta até, para poder conseguir realizar os seus sonhos. Nós vamos estudar vários sonhadores da Bíblia, vamos estudar sobre Faraó, vamos estudar sobre José, vamos estudar sobre Nabucodonosor, que também teve um sonho, vamos estudar os sonhos de Daniel, vamos estudar o sonho que José teve quando Jesus estava para nascer. Todos esses sonhos farão parte dos nossos estudos. Hoje eu quero focar aqui na imagem, na figura de Jacó. Por quê? Em primeiro lugar, porque Jacó é o pai do povo de Israel. Ele teve o seu nome trocado. Ele foi escolhido para ser o patriarca, pai das 12 tribos de Israel. Então ele é o pai de uma nação que foi chamada para ser o povo de Deus. E portanto, ele também é para nós um modelo da igreja. Quando Jesus resolveu edificar a sua igreja, ele escolheu 12 apóstolos para, de certa forma, demonstrar que ele estava em linha de continuidade com o plano de Deus no Antigo Testamento. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos formam os 24 anciãos, os 24 presbíteros, os 24 sábios e senhores que estão ao redor do trono de Deus. É a igreja, é o povo de Deus. Como é que Deus plantou no coração de Jacó o sonho? Primeiro, Jacó tinha os seus sonhos todos destruídos. Ele teve que sair de casa numa situação terrível, seu irmão querendo matá-lo. Ele tinha enganado o próprio pai para roubar do seu irmão a bênção. Ele já havia comprado do irmão o direito de primogenitura. Muita gente diz assim: não, Jacó roubou de Esaú o direito de primogenitura. Não, não roubou não. Esaú deu porque era irresponsável e era profano. A palavra de Deus é clara sobre isso. Ele vendeu o direito de primogenitura como se fosse uma coisa que ele pudesse vender. Ele desprezou a bênção de Deus. Mas o direito de primogenitura era o direito de herança. A bênção do primogênito não estava incluído no direito de primogenitura. Deus é quem dá, e isso é uma coisa que não pode ser negociada, não pode ser vendida. O que Jacó fez? Com a ajuda de Rebeca, sua mãe, enganou o pai, para que o pai pensasse que ele era Esaú, e para que o pai o abençoasse e o fizesse o chefe da família de Isaac. Com isso ele atraiu não somente a ira do seu irmão, como a decepção do seu pai, e como de certa forma ele conseguiu jogar fora toda a construção de uma juventude. O pai o chamou e diz assim, olha, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, o irmão de tua mãe. Notem que Jacó foi desprovido dos seus projetos. O projeto que ele tinha não era dele, era do pai. O pai disse para ele: ó, você vai sair daqui, você não vai casar com as mulheres aqui. É possível até que ele já estivesse escolhendo alguém e tal, assim, não, esquece esse sonho, esquece essa ilusão. Você vai para a casa da tua tia, para a casa do seu tio, você vai lá para a terra dos meus pais, lá você vai pegar uma das filhas, não importa quem seja, vai casar com uma das filhas de Labão. Notem, que projeto de vida é esse? A primeira coisa que a gente tem que entender é que se nós não temos um projeto de vida,
alguém terá um projeto de vida para a gente. Quem não sabe o que quer, vai ser levado para onde os outros querem. Jacó não tinha perspectiva na vida. Ele saiu errante para uma terra que ele não conhecia, atrás de gente que ele não conhecia, embora fossem parentes dele. No caminho, ele parou exausto para descansar num lugar, porque o sol se havia posto. Então, ele vivia de acordo com aquela coisa que hoje em dia até o sambista canta, né? Deixa a vida me levar, a vida me leva. Eu vou para onde... Zeca Pagodinho. Eu vou para onde a vida me levar. Né? A vida me leva e eu vou junto. Se a vida me levar para o buraco, eu vou para o buraco. Quando ele resolveu descansar e dormir, ele pegou uma pedra para o travesseiro. E aí no artigo do boletim eu digo que esse cenário preparado para Jacó é um cenário preparado para o pesadelo, não para o sonho. Você sai de casa fugido, com o seu irmão ao seu encalço. Você se põe o mais longe possível do seu irmão, porque ele é vingativo e ele é sanguinário. Então ele só parou quando ele se sentiu à vontade para poder parar. Parou de exausto, porque o dia se pôs. Ele não tinha plano de viagem. Ele não tinha os hotéis preparados. Ele não tinha as pousadas marcadas e os lugares. E onde eu vou dormir? Bom, vou pegar o que tem aqui. Pegou uma pedra e usou para o travesseiro. Quem dorme desse jeito tem pesadelos. Não tem sonhos. Não é assim? E talvez seja esta a razão porque às vezes nós temos pesadelos na nossa vida, porque nós nos deixamos arrastar pelas circunstâncias. Olha, meus irmãos, eu não vou entrar nessa questão do sonho, mas apenas para dizer, pesadelo normalmente acontece na vida da gente quando a gente está muito cansado, quando a gente está com a cabeça cheia de problemas, quando a gente tem angústias não resolvidas, e estas angústias e esses problemas vêm à nossa mente na hora em que nós relaxamos, que a gente fica com aquela tensão para não pensar naquelas coisas, para não se angustiar com aquelas coisas, mas aquelas coisas se disfarçam em sonhos tenebrosos para nos alcançar na hora que nós estamos mais distraídos. Na hora em que nós deveríamos estar recuperando as nossas forças, os pesadelos vêm e nos assustam, e nos assaltam. Pois bem, mas o plano de Deus para Jacó era outro. Diz a Bíblia que ele chegou a Berseba, olha o que diz aqui, capítulo 28, e vamos ler a partir do versículo 10. Eu me empolguei aqui, nem li o texto, mas vamos lá. Vamos ler o texto aqui. Capítulo 28, a partir do versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Vocês perceberam, meus irmãos, que Jacó sonhou com a igreja? Sonhou com a casa de Deus? Sonhou com uma ligação entre o céu e a terra?
onde mensageiros de Deus, os anjos de Deus, subiam e desciam. Então, quando sobem, eles levam as mensagens e os recados para Deus. Quando eles descem, eles trazem a palavra e a vontade de Deus. Então, é um lugar onde a palavra de Deus, a vontade de Deus se recicla. Ela sobe e ela desce. Nós dizemos e Ele responde. É o lugar do diálogo com Deus. Isso é igreja. Ele disse, olha, esta terra que está aqui, que você está deitado, essa terra que você está usando como sua terra, como colchão, essa terra eu darei a ti, a tua descendência. Os teus descendentes habitarão as nações. Você vai se estender para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o oriente, para o ocidente. E você será uma bênção. Você será um canal de bênção para todas as famílias da terra. Se a gente pudesse resumir as funções da igreja, a gente poderia dizer que elas estão resumidas aqui no sonho de Jacó. Em primeiro lugar, a igreja tem que ser um lugar onde a presença de Deus se faça sentir. Em segundo lugar, a igreja precisa ser um lugar de diálogo entre Deus e os homens. Um lugar onde o homem possa falar com Deus e encontre um caminho nessa escada, e um lugar onde Deus fale com os homens e haja mensageiros subindo e descendo essa escada, porque há uma ubiquidade. Ubiquidade é como se fosse assim um umbigo pelo qual a ação de Deus se manifesta. É como o cordão umbilical que leva o alimento da mãe, da corrente sanguínea da mãe, para o nenê. A igreja é o lugar da ubiquidade. É o lugar onde o povo de Deus é nutrido. É o lugar onde a graça de Deus é derramada. O lugar onde se sente a presença de Deus. E quando eu digo aqui igreja, os irmãos já perceberam que eu não estou falando dos edifícios, das paredes. Eu estou falando daquele ajuntamento de pessoas que Deus chamou para fazer parte do seu povo. E Ele diz, eu estarei contigo. Eu não te abandonarei, eu estarei do teu lado. Onde quer que você for, eu abençoarei quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Olha que sonho tremendo. Acontece, meus irmãos, que nem sempre a gente sonha os sonhos de Deus. Às vezes a gente percebe no sonho que Deus colocou no nosso coração. E quando eu falo aqui sonho, no boletim eu faço essa distinção. Existe uma diferença entre fantasia e sonho. Fantasia é quando eu fico imaginando sem responsabilidade nenhuma. Claro, se é criança pequenininha é uma delícia. Fantasia é ótimo para a criança, porque é a fantasia que constrói na criança os mundos imaginários que um dia ela vai construir com as próprias mãos. Então a fantasia é a matéria do sonho. Mas se eu tenho 25 anos de idade, continuo fantasiando que eu vou voar que nem um super-homem, eu preciso de tratamento. Uma criança de 3 anos de idade pode fantasiar que está brincando com um unicórnio. Mas se eu que estou com 53 anos de idade começar a conversar com um unicórnio no dia a dia, por favor, meus irmãos, me internem. Porque já passou da hora. Já o sonho é diferente. O sonho a gente tem os pés no chão. O sonho é a matéria para projetos. E Deus deu a Jacó material muito sólido. Deus fez promessas solenes. Deus disse, olha, eu vou te abençoar, você vai ser próspero, eu vou fazer de você um grande homem, os seus descendentes vão habitar a terra, você será um canal pelo qual o Evangelho, minha palavra será pregada, eu não te abandonarei, apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, apesar de você estar dormindo nesse travesseiro de pedra, eu estou contigo. E aí quando ele acordou, o sonho de Deus é tão extraordinário que ele se assusta. E essa é uma outra coisa que a gente tem que pensar. Olha, meus irmãos, se nós prestarmos atenção no projeto de Deus para a igreja, nós nos assustaremos e preferiremos os projetos que os homens têm. Sabe por quê? Porque os projetos humanos de igrejas
São projetos que são feitos para agradar a minha própria vontade. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, ele diz que nos últimos tempos, os homens se recusarão a dar ouvidos à verdade, como que sentindo coceira nos ouvidos. Cercar-se-iam de mestres, segundo as suas próprias cobiças, se recusando a dar ouvido e se entregando às fábulas. Quando a gente vê de vez em quando, essa semana, quando nós estávamos estudando aqui, nós estávamos conversando sobre alguns enganadores que existem por aí, que levam o nome de pastores. Eu estava mostrando alguns filmes, mostrando esses enganadores sendo desmascarados. E alguém que estava presente aqui falou assim: pastor, eu não tenho pena dessa gente não, porque eles estão procurando gente assim. Acho que foi você que falou, né? Eu não tenho pena não, porque eles estão procurando gente assim, porque não querem procurar uma igreja de verdade. Eles preferem num lugar onde vão tirar o último centavo dele, através do dízimo de campanha de não sei o que, para sair dali achando que a sua consciência está livre, porque olha, eu tenho dinheiro, agora Deus que faça parte dele. Tem gente querendo comprar para si uma religião e comprar Deus, para Deus trabalhar para ele. Mas Deus está procurando gente que esteja disposta a se entregar a Deus para servi-lo. Deus está procurando pessoas que queiram servir a Deus e não servir-se de Deus. Porque tem muita gente querendo se servir de Deus. Deus é meu servo, eu ordeno, eu mando, ele me obedece, eu termino, ele faz, eu vou. Por isso eu vou atrás do pastor que prega esse tipo de coisa. Por isso eu vou atrás daquelas igrejas que vão me dar um show. Eu me lembro no filme com Steve Martin, onde ele faz o papel de um pastor malandro, ladrão, que roubava todo mundo. É um filme que vale a pena assistir. Chama-se Fé Demais Não Cheira Bem. Filme maravilhoso. Maravilhoso. E aí o xerife da cidade vai até ele e diz assim: meu amigo, essa cidade é pobre, as pessoas aqui estão perdendo as suas fazendas, você veio montar o seu circo aqui, porque a igreja dele é uma tenda enorme, um circo e tal, e ele faz aquele show com um coral maravilhoso, com luzes, e todos os diáconos têm ponto eletrônico. Então entra uma mulher falando: ai, eu estou precisando que meu filho seja curado. O cara já anota e já passa para a moça que está lá. Ela: não, é cadeira tal, o filho precisa ser curado, para o cara poder fazer a profecia lá da frente. E aí o xerife começa a perceber toda essa falcatrua, todo esse negócio, e chega para o cara e fala assim: amigo, você já ganhou muito dinheiro, vai para uma cidade maior, vai para um outro lugar, aqui as pessoas estão dando o último centavo, essas pessoas estão botando a esperança em você. Aí o Steve Martin olha para ele e diz assim: meu amigo, se esse pessoal for para Nova York assistir um show da Broadway, eles vão gastar pelo menos $150 para assistir um bom show. Eu estou dando para eles o show que eles querem assistir por $15, $20. Eu estou fazendo bem para eles. Você acha que eu acredito nessa papagaiada toda que eu falo? Mas eles querem pagar, o que eu posso fazer? Qual é o sonho de Deus para a nossa igreja? Qual é o seu sonho para essa igreja? Será que a gente não está sonhando uma igreja que não existe? Será que a gente não está sonhando simplesmente uma igreja que não é um projeto de Deus para nós? Ah, eu queria uma igreja de 5 mil membros, eu queria uma e tal. Será que é isso que Deus quer de nós? Notem como Jacó, ele faz algumas coisas certas, mas faz outras muito erradas. Vamos pegar aqui. Então vamos recordar o que eu já disse até agora. Em primeiro lugar, Deus coloca no coração dos homens sonhos, para que estes se transformem em projetos, e para que Deus seja o nosso parceiro na concretização destes projetos. Deus quer salvar a humanidade, e chamou a Igreja Presbiteriana Luz do Mundo para este projeto. Nos colocou aqui,
com estas pessoas que estão aqui. Ai, mas se fulano estivesse aqui, se ciclano estivesse aqui, se o Billy Graham fosse pastor, seria muito bom. Mas não é. Qual é o sonho de Deus? Qual é o projeto de Deus? Em segundo lugar, eu tenho que tomar cuidado para não estar sonhando, buscando apenas o meu bem-estar, como diz a Bíblia, sentindo coceira no ouvido, buscando aqueles que falam somente o que interessa à minha própria cobiça. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Deus deu a Jacó um sonho grandioso. Vamos lembrar o que ele disse aqui, olha só. Ele disse assim, olha, perto dele estava o Senhor. E ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. A terra em que você está deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Note, o projeto é de Deus, mas ele está dizendo, Jacó, você está incluído neste projeto. Quando Jacó acorda, a primeira reação dele é de medo. De fato, a gente olha assim e fala, meu Deus, eu sozinho, eu nem família tenho, que história é essa de eu evangelizar a terra inteira, de todo mundo ser abençoado por mim? Como é que eu vou ir para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul? Assusta. Mas é Deus quem fez a promessa. Aí Jacó começa certo. Olha o que ele diz aqui, tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Então a primeira coisa que ele fez foi criar um memorial. E eu fico me perguntando, por que ele fez uma coluna de pedra, um memorial, para todo mundo que passaria aquele memorial? Esse aqui foi escrito talvez 300, 400 anos depois. Quem escreveu esse texto não foi o próprio Jacó. Se foi Moisés, bota aí 400 anos. O texto de Gênesis é atribuído a Moisés. Se, como alguns dizem, foi escrito por Samuel ou por Esdras, bota aí mais 1000 anos. Então notem que esse lugar ainda existia na época em que esse texto foi escrito. Então o memorial permaneceu. Será que este memorial foi feito para lembrar Deus do que ele havia prometido? Ou foi feito para lembrar aos homens do compromisso de Deus? O memorial deve servir para lembrar aos homens do compromisso de Deus. Nós vamos tomar a ceia. A ceia não é para lembrar, Senhor, olha, não esquece que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Deus não esquece. A ceia é para nos lembrar que nós temos um compromisso com Deus. Então ele fez bem, criou um memorial, criou um monumento. Mas aí o que ele fez? Ele resolveu negociar com Deus. Já criou a primeira igreja negociadora do reino de Deus. Que tem igrejas que são feitas para fazer negócio, não é? Outro dia o gerente do banco me ligou, do nosso banco daqui da igreja, e falou, pastor, todas as igrejas estão adotando aquela maquininha de cartão de débito e de crédito, que ajuda na hora do dízimo, aumenta o dízimo, aumenta a contribuição. Você lembra, Solange? Eu falei, mas pastor, todas as igrejas estão adotando. Eu faço, não tenho coragem. Sinceramente, não tenho coragem. Mas não tem nada de mais. Não, talvez não tenha. Realmente não tem. Mas, meus irmãos, eu não tenho coragem de botar uma maquininha aqui para os irmãos usarem o cartão de débito. Até porque isso pois é. Não, tem aquela maquininha Cielo que serve para todos os bancos.
Talvez no futuro não haja outro jeito, talvez o dinheiro em espécie e tal, eu também não vejo problema nenhum. Sim, sim, mas eu ainda não tive coragem por causa da imagem. Embora eu entenda, eu não vejo nada demais, não teria problema nenhum. O motivo que o gerente deu não é o motivo correto. Sim, para aumentar o dízimo, para prático e tal, mas meus irmãos, eu ainda não tenho coragem de fazer isso, sinceramente, porque a imagem é muito forte para mim, de virar uma banca de negócios. Quem sabe um dia, quando todos os corações estiverem acalmados acerca desse assunto, a gente adora, não tem problema, eu não vejo problema. Algumas igrejas, por exemplo, tem lá na secretaria, então é mais prático, na hora de dar o dízimo, ao invés de vai lá antes, passa o cartãozinho, pega o papelzinho, põe ali apenas por uma questão de contabilidade e tal. Ótimo, tudo isso é maravilhoso, mas o que eu quero ressaltar é que tem igrejas que só servem para isso. Vai nessas igrejas e você vai ver quanto tempo ele gasta falando dos dízimos. E quanto tempo ele gasta falando da palavra de Deus? Aí o que o nosso amigo Jacó fez? Ele fez um voto. Não é bacana? Voto é coisa boa, né? Um voto, olha o voto de Jacó. Dizendo, se Deus for comigo, olha. O que Deus prometeu? Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada em que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, Deus tinha prometido isso para ele? Prometeu? Prometeu. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aí é o erro de Jacó. Quer dizer que se Deus me abençoar, se Ele cuidar de mim, se Ele for bonzinho para mim, se Ele me der pão, se Ele me der riqueza, se Ele fizer eu voltar, aí sim eu vou considerar a possibilidade dele ser o meu Deus. Tem gente que toma o voto de Jacó como modelo. Meu Deus do céu, para mim é uma afronta. É como se eu chegasse para o meu filho e dissesse: filho, eu vou te dar o dinheiro da faculdade e você vai se formar e tal, você não precisa se preocupar. E ele vira para mim: pai, ó, se o senhor pagar a minha faculdade, eu quando me formar, eu vou devolver 10% para o senhor. Olha aqui. De maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Que bom negócio esse, meu Deus. Deus deve ter falado assim: meu Jacó, que maravilha, você vai me dar o dízimo de tudo que eu te dou. Mas eu estou muito feliz, eu vou ficar rico. Jacó está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me fizer voltar rico, eu vou pensar, o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou fazer uma igrejinha para o Senhor e te dou o dízimo. É a cultura dele, né? Esse é o sonho dele, não é o sonho de Deus. Ele tentou enredar Deus. Esse é o problema quando a gente sonha a igreja do meu sonho somente. O meu sonho tem que ser o sonho de Deus. Eu tenho que aprender. Primeiro, presta atenção no que Deus está te falando. Meu Deus do céu, Ele está dizendo: eu serei contigo, eu te abençoarei, eu farei você grande, eu te abençoarei os que te abençoarem, as famílias serão abençoadas. Ah, Senhor, tá bom, então se o Senhor me abençoar, como se o Senhor me abençoar? Eu estou falando que eu vou te abençoar. Então, se o Senhor me abençoar, e pensa que eu quero ver muito, não. O senhor está falando esse negócio de crescer para a direita, para a esquerda, para todo lado, não sei o quê. Não, eu só quero ir e voltar, não preciso ir para o Ocidente, para o Oriente. Eu só quero ir e voltar com a minha famíliazinha e quero. Meus irmãos, o sonho dos homens é mirrado, enquanto que o sonho de Deus é amplo. E a gente fica insistindo em fazer a igreja ser do meu jeito, e a igreja não acontece, porque não é do meu jeito. E se não for do meu jeito, eu não
quero, eu não dou meu dízimo, eu brigo, eu arrumo confusão. Qual é o sonho de Deus para a tua igreja? Vamos louvar a Deus.